Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta no canal do Dicas do Terceiro Setor e hoje a gente vai falar sobre as divisões que existem dentro do terceiro setor, né? A gente viu que o terceiro setor está lá dentro das escalas, primeiro, segundo e terceiro setor, só que no terceiro setor também tem as suas divisões, cada um dentro da sua área, né? Então, o terceiro setor é um conjunto amplo e diversificado de instituições. Podem ser fundações, associações comunitárias, organizações não governamentais, entidades filantrópicas, entre outras. Só que todas têm um objetivo comum, é o bem da sociedade, né? E aí, quais são as características dessas organizações? Elas são formalmente constituídas, ou seja, lembra-se que nós falamos, a partir do momento que a Constituição Federal ela existe, nós precisamos seguir agora com ela como norteador. E uma das coisas é a formalidade. Então, uma organização do terceiro setor ela precisa ser formalmente constituída. Ter o seu estatuto social, ter o seu CNPJ, ter a sua diretoria estatutária, ter o seu quadro de funcionários, quadro de RH, voluntários, enfim. Ela tem uma estrutura básica que é não governamental, ou seja, o governo não tem gerência sobre ela, apesar de poder serem feitas parcerias, e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. A finalidade dela é sempre sem fins lucrativos, porque a finalidade são pessoas e não são recursos financeiros, porém a gente vai ver também que a captação de recursos ela é muito importante, porque faz parte da sobrevivência da organização. Ninguém vai viver só de bondade, de boas ações, mas a gente precisa de recursos, só que o dinheiro não é a causa principal do terceiro setor existir, de uma organização do terceiro setor existir. A causa principal são sempre aquilo que a instituição vai defender, seja criança, adolescente, meio ambiente, cultura, esporte, lazer, enfim. E as organizações, elas têm um vínculo muito forte e significativo com a questão do voluntariado. Lembra-se que eu falei para vocês que eu comecei sendo voluntária dentro de uma organização? Hoje eu estou na direção executiva de uma organização, mas eu comecei sendo voluntária. E aquilo foi crescendo tão forte dentro de mim, tão forte, que eu me identifiquei e onde quer que eu vá, por onde quer que eu passe, eu quero realmente estar dentro de uma organização do terceiro setor para poder cooperar de alguma forma com aquilo que eu tenho aprendido ao longo dessa caminhada, né? Então, juridicamente, as entidades são constituídas como associação ou fundação, né? O que são fundações? Fundações são entidades de direito privado, constituídas de um bem ou direito com uma personalidade jurídica e voltada para atividades filantrópicas. Elas financiam diversas atividades do terceiro setor. Vamos dar alguns exemplos assim, Fundação Xuxa Meneghel, né? Fundação Ayrton Senna. Então é uma pessoa, um cara que tem um recurso financeiro bom, a grana boa, e ele pode direcionar para o investimento de uma atuação filantrópica. As associações já é diferente, é um grupo de pessoas que se reúnem sem uma finalidade lucrativa, mas com o objetivo de promover alguma cooperação para a redução de algum problema social, né? São constituídas através do estatuto e geralmente atuam na área da assistência social, a grande maioria. Porém, nós temos também na área de cultura, meio ambiente, que está muito forte, crescendo muito, a área do meio ambiente, as organizações se solidificando, cultura, esporte, lazer, enfim. As organizações, os tipos de organizações que a gente tem no terceiro setor. Estou com a minha colinha aqui, porque senão a gente esquece também. Podem ser entidades filantrópicas, são sem fins lucrativos. Pode ser organização não governamental, que aí entram as ONGs, também sem fins lucrativos. Podem ser outras, por exemplo, condomínios. Você sabia que condomínio ele é uma associação, um grupo de pessoas e o governo não tem gerência sobre ele. Clube de futebol, a mesma coisa. Partidos políticos, são associações, grupos de pessoas que se reúnem. E entidades sindicais também. Então, a dica de hoje, a gente procurou trazer para vocês a importância de compreender as divisões das associações e fundações. Associação, grupo de pessoas. Fundação é um espaço ou entidades que têm um bem, benefício próprio e coloca aquele benefício à disposição para cooperar com a personalidade de diversas atividades do terceiro setor.
Se liga na dica. Até mais.